Eu sou da clínica, Ana Silvia, faz tempo que eu não estou na psicologia, eu parei, fui cuidar dos filhos, e agora que eu quero retomar para o mercado, que os filhos cresceram, como que eu faço? É isso que eu vou falar para você. 3 passos básicos para você começar na consultoria e sim fazer 10 mil reais por mês. Primeira atitude que você precisa ter, né, para iniciar na consultoria, é você gostar de aprender, é você gostar de adquirir conhecimentos. Ai, Ana Silvia, mas isso é meio óbvio. Pois é óbvio, mas eu conheço profissionais, psicólogas e psicólogos, que não querem se dedicar ao novo aprendizado, que quer ficar fixado lá no conhecimento que tem, que está bem confortávelzinho, ou da clínica, ou do escolar, ou da hospitalar. Se você não tiver essa disponibilidade para se abrir, né, para a psicologia organizacional e para a psicologia do trabalho, né, que é só mudar o olhar, é isso que você vai fazer, porque a tua base, que é a psicologia, ela é extremamente importante. O que você vai fazer? Mudar o olhar. Ao invés de ter um olhar individual, focado no indivíduo, na história do indivíduo, nas relações que o indivíduo estabelece, você vai ter um foco coletivo, na organização. Então, você precisa ter essa disponibilidade para querer adquirir conhecimentos. Né? E conhecimentos, quais conhecimentos? Se é da consultoria, principalmente dos 3 pilares da consultoria. A consultoria é um processo que tem 3 pilares. Esse processo vai se sustentar se tiver os 3 pilares. E aonde que eu vou colocar esses pilares, né? Na base que é a psicologia. Por isso que eu falo com psicólogas. Isso facilita muito para mim quando eu quero ensinar, orientar, né, a profissional, ela tendo a formação em psicologia. Então, você pode ver aqui no meu perfil, no YouTube, no Facebook, eu sempre falo psicóloga, psicólogo, né? Por quê? Porque eu sei que tendo essa base vai ficar muito mais fácil esses 3 pilares da consultoria fazer, né, realmente serem efetivos. E quais são esses 3 pilares? Porque você vai precisar adquirir conhecimento desses 3 pilares. O primeiro pilar é da prospecção. Então, como eu prospecto empresa? Como que eu chego até as empresas? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, qual é? É o pilar do serviço contratado, onde você vai elaborar proposta de serviço, você vai precificar os serviços, você vai procurar entender a demanda da empresa, né? Tudo isso com um método, claro, para facilitar a tua vida, né? Lembra? O passo a passo, como que eu faço uma proposta de serviço? Como que eu precifico o meu serviço? Né? E também depois as intervenções. E no caso, né, aqui conversando com você, eu falo de que tipo de intervenções? Intervenções em quais áreas? Nas áreas de saúde mental no trabalho e desenvolvimento humano e organizacional. Você que chegou depois, por que eu falo dessas 2 áreas? Porque são as áreas que eu tenho experiência, são as áreas que desenvolvimento humano, eu trabalho 36 anos. Desde que eu me formei, eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. E saúde mental no trabalho, eu trabalho, está no meu portfólio desde 2018, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado aqui na UTF-PR, em Curitiba, e o tema foi saúde mental no trabalho, foi a psicodinâmica do trabalho. Sim, em 2018, antes da pandemia, eu já estava percebendo que isso estava se agravando nas empresas, que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava agir, e aí né, a minha dissertação foi com esse tema. Quando entrou a pandemia, todo mundo correndo atrás para poder né, como que trabalha com saúde mental no trabalho, e eu já estava trabalhando nessa área. Então, essas 2 áreas que eu trabalho, por quê? Porque aqui eu não vou falar para você de teoria. Eu tenho mestrado, eu sou professora, eu sou didata de processos de grupos, mas eu falo para você da minha experiência. Claro que a experiência é fundamentada no conhecimento teórico, mas você precisa de prática, de experiência, de como faz, como que põe a mão na massa.
E é disso que eu falo para você. Porque é isso que sim que vai fazer a diferença para você. Então, as intervenções, que é o terceiro pilar da consultoria, são intervenções nessas duas áreas que eu falo aqui para você. E vou falar lá também no projeto Psicóloga nas Empresas, ok? Então, veja, quando nós estamos, né, falando da importância de você adquirir conhecimento, que é a primeira atitude, né, de você ter essa disponibilidade para adquirir novas informações sobre esses três pilares, né, para consultoria, às vezes eu ouço algumas colegas falarem assim, mas Ana Silvia, você acha que uma psi, né, até foi uma pergunta que fizeram pelo direct para mim, eu copiei exatamente como foi feita a pergunta. Você acha que uma psi que nunca trabalhou com RH consegue entrar nesse mercado de consultoria, nesse mercado de trabalho? Eu nunca trabalhei com RH. Claro que consegue. Por que que eu afirmo isso? Tranquilamente. Porque eu tenho alunas e ex-alunas que entraram e entram no mercado sem ter experiência em RH. Porque quando você vai trabalhar com saúde mental no trabalho, com desenvolvimento humano e organizacional, você não está trabalhando com os subsistemas de RH. Desenvolvimento humano, sim, é um dos subsistemas de RH, mas você não precisa dominar as técnicas de recursos humanos. Eu já fui gestora de RH, eu conheço bem os subsistemas de RH, né? Tinha equipes que eu geria. Então, eu posso afirmar para você que você precisa ter a formação em psicologia. Isso é fundamental. Quando não tem a formação em psicologia, a pessoa vai ter mais dificuldade. Por isso que eu converso com quem é psicóloga e psicólogo, ok? E também você precisa ter um método. O método vai te dar o passo a passo. Então, é a mesma coisa de você falar assim, Ana Silvia, eu nunca cozinhei. Deixa eu tomar uma aguinha. E eu vou ter que fazer um bolo para o meu namorado, ou para o meu marido, ou para a mãe do meu marido, que vai vir em casa, e eu nunca cozinhei, mas eu tenho que fazer um bolo. E agora, será que eu vou conseguir fazer? Qual a primeira coisa que você vai pensar ou que alguém vai dizer para você? Você tem que ter uma receita. O que é a receita? A receita é o método. Porque a receita, ela te dá um passo a passo, né? Faz isso, depois isso, essa quantidade. Você vai assar o bolo, liga o forno 15 minutos antes, no forno médio. Se vai fazer o bolo, não coloca o fermento no início, bate primeiro toda a massa, os ingredientes, no final você coloca o fermento, e aí não bate no mix ou na batedeira, você vai só mexer o fermento, porque olha só, né? Eu sei fazer bolo, eu sei cozinhar e cozinho muito bem. E gosto de cozinhar. Então, tudo isso é o quê? É um método. Quando eu casei, eu não sabia cozinhar. Eu fui aprendendo com minha mãe, que cozinha muito bem. Eu ligava para ela, mãe, como que eu faço tal coisa? E ela me dava o método, que ela tinha prática. Então, ela falava, olha, faz assim, 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 assim. Isso fazia com que eu tivesse mais facilidade, porque eu tinha o passo a passo, fazia com que eu também tivesse mais rapidez e, no final, tivesse qualidade naquilo que eu estava fazendo. Então, você precisa ter um método. Então, se você tem um método, você não precisa ter experiência em RH e nem experiência em empresa. O que você precisa ter, e eu volto a afirmar, é a formação em psicologia, que é com você que eu estou conversando aqui, ok?